Quem é Capitão Hidalgo? José Hidalgo Neto. Eu nasci em São Paulo, no bairro do Brás, e em 3 de novembro de 1943. Eu gostaria até de dividir essa conversa toda em duas partes. Meu tempo de jogador de futebol e depois dentro do Rádio Esportivo Paranaense Brasileiro. É claro que trazer tudo aquilo de lembrança não é tão fácil assim. Mas, trocando em miúdos, eu me recordo muito bem que comecei a trabalhar muito cedo. Eu fazia as coisas que naquele tempo se fazia. Estudava, trabalhava e jogava futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol. Era uma coisa, uma paixão incrível. E fui até o final da minha carreira um profissional, claro, podia ser considerado como profissional, mas um espírito mais de amador, porque eu não discutia a questão financeira, que estava bom, mas eu gostava muito era de jogar futebol. Até porque eu consegui, isso é um privilégio dizer, naquele tempo, desde 1959, quando o infantil, comecei lá no bairro da Moca, que eu morei depois muitos anos na Moca, no querido Juventus, da Rua Javari, tão consagrada Rua Javari, desde os primórdios de que um garoto que sonhava em ser jogador de futebol, fazendo suas peladas, e através de jogar assim em campos de várzea. Aliás, o Distrital da Moca, pertinho ali da Rua Javari, esse distrital tinha 30 campos. Existiam 30 campos e jogava sábado de manhã, de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde. E sempre tinha olheiros na época. O futebol paulista tinha muito disso, as forças como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Português. Então, desde a tenra idade, eu tive a possibilidade e o privilégio de jogar futebol infantil, juvenil. Fui subindo o degrau natural de quem poderia estar chegando à categoria de profissional. Mas antes, dizendo que em nenhum momento deixei de estudar, cheguei a formar em 1964, técnico em contabilidade, hoje é ciências econômicas, nunca participei disso, porque o futebol me tomou todo o tempo. Em 59 para 60, me descobriram num desses campos de várzea e pediram que eu fosse treinar no Clube Atlético Juventus. E não era muito longe de casa, não, mas eu tinha muita vergonha de chegar com aquela chuteirinha embaixo do braço. Mas eu fiquei por lá e fiquei quase 6 anos e subi normalmente, ano após ano, adquirindo a necessária condução e qualidade. E o privilégio, mais uma vez, quero reforçar, por ter começado uma carreira ao lado de jogadores que na época estavam encerrando as suas carreiras. Eu lembro bem, quando ainda juvenil, aspirantes, eu treinava, aquele pessoal do Juventus tinha sempre um bom juvenil, um bom aspirante, eu treinava lá com o Pinga, quem não lembra o Pinga, José Robles, Pinga, Joaquinzinho, um brilhante jogador da meia cancha, jogou na seleção Fluminense, Gino Orlando, centroavante do São Paulo, jogou na seleção brasileira, outros mais como Luizinho, Pequeno Polegar, um dos maiores ídolos do Corinthians paulista, Luizinho, enfim, outros grandes jogadores como o Mão de Onça. Quando eu falo Mão de Onça, você deve lembrar o gol do Pelé, o grande gol do Pelé, isso que aconteceu em 59. Eu era moleque, estava vendo aquele jogo lá no alambrado, segurando. Então, a minha vida foi numa mistura do garoto de rua, de um garoto que trabalhava e vinha trabalhando desde os 14 anos, de office boy, treinando, jogando na várzea, e as coisas foram subindo, e fui tocando minha vida assim, tão feliz. Os meus irmãos, o Sérgio, o Nelson, meu pai adorava também futebol, ele gostava. Naquela época se respirava muito futebol. Futebol em São Paulo sempre foi uma coisa louca.
Eu me recordo depois, crescido, com Copas do Mundo, o rádio esportivo, aquilo já chamava a minha atenção desde moleque, quando eu acompanhava Pedro Luiz nas narrações com Edson Leite. Parece que aquilo me tocava profundamente, coisa que eu vou dizer um pouquinho mais à frente. Mas a minha decorrência de subindo nessa carreira, eu fui obrigado a deixar de trabalhar porque eu tinha um contrato já realizado como aspirante para profissional dentro do Juventus. Mas quero lembrar também que, no meio de tudo isso, meu pai trabalhava numa repartição pública em São Paulo, e ele conheceu lá uma pessoa que foi uma pessoa muito importante na minha vida, Armando Amadeu. Tinha sido um grande jogador de Palmeiras, tinha jogado na Bahia, na Portuguesa Santista, grande jogador. Hoje o seu filho, que era um garoto que acompanhava a carreira, que é o Adilson, hoje ele é vereador em São Paulo. Mas é muito bacana, aquele bairro do Pari, Belém, a gente se misturava com Moca, enfim, aquilo era uma mistura, porque em São Paulo tinha muitos times de várzea, e cada time maravilhoso. Então o futebol do final de semana era uma coisa espetacular. E com 15 anos, ainda voltando nesse misto de um pouquinho para frente e para trás, o meu pai conheceu o senhor Armando Amadeu e sempre dizia: meu filho gosta de jogar futebol, está sempre jogando aí na várzea, ok? E ele, por uma educação, o senhor Armando, falava: vamos ver o garoto, né? Porque, puxa vida, naquele tempo o Pelé com 18, 17 já tinha estourado, né? Jogando aquele futebol maravilhoso, futebol brasileiro naquela época era um negócio extraordinário, só se falava em futebol, mas um futebol romântico, futebol de qualidade. E aí foi numa dessas que eu conheci o senhor Armando e tal, tínhamos uma amizade. E ele treinava, como o Oberdan Catani, do Palmeiras, Valdemar Fiume. Olha onde eu estava, Aquiles, né? o Rodrigues Tatu, Ponce de Leão. Esses caras eram ídolos, foram ídolos. E naquela época, quando eu, com 15 anos, eles já tinham parado a carreira, até o Francisco Sarno, que depois vim encontrar aqui em Curitiba, quando ele foi técnico do Atlético em 1973, lembrando o fato de que eu saía com eles depois do jogo, ouvia as histórias. Olha, com 15 anos eu ouvia todos aqueles veteranos, e eles falavam de futebol, era uma idolatria. E eu tomava a minha Guaraná, e eles brincavam muito comigo. E o Armando, ele teve uma simpatia por mim, ele falou: puxa vida, eu acho que o garoto leva jeito, aquela coisa do paulistano, leva jeito, não sei o quê. Eu comecei a treinar com esses grandes medalhões do futebol. E eles saíam para jogar no interior. Nossa! E eu ia com eles. Foi um aprendizado espetacular. Eu ia com eles e eu via a idolatria, um povo, qualquer que fosse a cidade do interior, lotava o estádio para verem aqueles que tinham sido os seus ídolos jogando futebol debaixo de sol, ou escondendo do sol, mas dando autógrafo, a fotografia, aquela fotografia amarela. Eles davam atenção, carinho a todos. Foi a minha escola. Aprendi muito com eles. E no campo era uma questão de cada um. Fiquei muito amigo do Armando, e eu não podia sair lá do meu trabalho na época. E aí teve um time que foi montado lá no bairro do Pari, chamava-se Imobiliária Pérola. E eu ia jogar com eles lá também, tinha 2, 3 ex-profissionais, e nessa altura eu já era juvenil do Juventus. Isso foi em 61 para 62, e aí a minha carreira foi se estendendo. 63 já curtia uma condição de aspirante, porque naquela época era assim: infantil, juvenil, aspirante, profissional. Aí juvenil, aspirante, profissional, aspirante, chegava muito forte, como eu cheguei, a partir de 63 para 64, como um profissional mesmo, jogando na titularidade do Clube Atlético Juventus, um time simpático. Até hoje todo mundo conhece a história do Juventus. E por lá eu fiquei. Fiquei durante 6 anos, entre juvenil, aspirante, fiquei 6 anos, naquela época não ia para lugar nenhum. E quando apareceu já um futebol mais fortalecido, e na época a gente já jogava contra os grandes campeões do mundo, eu tinha lá 18 para 19 anos, mais em torno disso, foi aparecendo o futebol. E o Juventus tinha grandes jogadores, e na época subiram 3, 4 jogadores, eu estava incluído nessa, e tive um bom técnico, foi Silvio Pirillo,
Pirillo foi um jogador extraordinário. Na verdade, a gente não sabia, não tinha muita cultura esportiva, a gente só achava que ele era meio ranheta. Mas quando eu vim saber a história do Pirillo, ele tinha sido campeão e artilheiro do Flamengo. Jair Rosa Pinto foi meu técnico. Homero Opp, que era do Corinthians. Veja só que escola que eu tive jogando pelo Juventus. Aí começaram a aparecer as propostas. E olha, a uma que eu não esqueço jamais foi uma do Corinthians. Isso já era 1965 e eu já tinha deixado, claro, o futebol, tinha me formado em contabilidade, eu tinha deixado a Metalúrgica Paulista, que era uma empresa que eu trabalhava lá no Benedinho, já estava ligado ao futebol, porque não deixavam eu trabalhar, eu tinha que dar expediente de manhã, de tarde dentro do clube, em treinamentos, e fui me apegando ao futebol, né? E aquela paixão de jogar futebol e tendo sempre à sua frente extraordinários jogadores campeões do mundo. Quantas vezes eu lembro chegando no Pacaembu, jogando contra um Santos bicampeão do mundo, com aquele ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, eu com 18, 19 anos. Aí na quarta para refresco era Julinho, Servílio, Vavá, Ademir, Rinaldo. Essa é uma escola, claro que foi uma escola bonita que eu tive. Mas ainda lembrando essa de 65, me levaram os conselheiros do bairro da Moca. O bairro da Moca é um bairro italiano, muito mais para palmeirenses do que para corintianos. Mas me levaram à frente do Valielu, que era o presidente na época do Corinthians. Me recordo também que em 64 estava surgindo um extraordinário jogador, que tornou-se um monstro de jogador, que foi o Roberto Rivelino. Ele era aspirante e era gozado quando você ia jogar profissional, estourava o público para ver só o Rivelino jogar nos aspirantes. Claro que ele ia se consagrar como consagrou. O Corinthians sempre teve uma base boa de grandes jogadores. E na frente do Valielu, aquele que foi um dos maiores dirigentes do Corinthians, com um monte de dirigentes lá e conselheiros querendo me levar, me contratar. E não é como hoje, né? Hoje o cara não quer jogar mais, vai embora e assina o contrato com o outro. O passe era atestado liberatório, se ficava preso. Fizeram o acordo, eu estava indo para o Corinthians, que a diretoria do Corinthians já dizia na época que eu estaria lá já sendo integrado ao elenco, não era nem para jogar, tinha que esperar o Dino Sani parar de jogar. Dino Sani era o titular e já o Rivelino subindo a divisão maior do Corinthians. Eu fui lá, até fizeram um contrato, se você jogar 7 vezes no time, já vai ter um aumento, aquela coisa toda. E um dinheiro assombroso que o Corinthians, que o Juventus pediu ao Corinthians, mas muito mais para não vender. E aí eu abro um parênteses, por quê? Porque em 1963, 64, o Juventus partiu para ser aquilo que é hoje a maior, eu diria, o maior clube social da América Latina. O Juventus estava vendendo títulos patrimoniais, remidos, e alguns jogadores, entre eles nós saímos para vender o título do bairro, porque Juventus, naquela época, os jogadores eram muito valorizados, eu não poderia ser vendido porque eu estava na promoção de vender títulos remidos, era uma coisa fantástica, e eu deixei de ir para o Corinthians e eles pediram 150 mil dinheiros da época, isso foi em fevereiro de 1965. Deixei de ir para o Corinthians, aquilo de certa forma me deixou muito aborrecido, porque eu já tinha feito tudo no Juventus, tinha jogado já 3 anos como profissional, e o Lima, que saiu do Juventus, foi para o Santos, e foi o maior coringa da história do futebol brasileiro, continua sendo, ele saiu da Rua Javari. O Lima saiu de um jogo e foi embora para o Santos, foi vendido para o Santos. E eu, depois de 2 anos, eu já estava também com esse mesmo encaminhamento. Mas o Juventus não me vendeu, pediu um dinheiro que o Corinthians não tinha. Infelizmente, essa foi a dura realidade. E aí eu me aborreci, estava quase parando de jogar futebol, porque aí já era uma condução melhor, porque aí eu vi o que era a vantagem de ganhar uma condição financeira. E aí me chamaram, o Juventus chamou, tinha vários times, eu não queria mais, falei, eu acho que eu vou continuar trabalhando, mas eles fizeram um contrato, inclusive me deram um dinheiro que eu comprei na época uma casa para os meus pais, que era o sonho de todo jogador que iniciava a carreira, tem a casa até hoje lá em São Paulo, e fui seguindo, terminei o ano, até que chegou em 1966,
uma contratação que foi uma das maiores do interior de São Paulo, quando apareceu à minha frente um cidadão chamado Humberto D'Abronzo, dono da Tatuzinho em Piracicaba, e querendo me levar para Piracicaba, o 15 que tinha caído a segunda divisão em 65. Pô, com Portuguesa numa sala, com Botafogo, com Guarani, com Ferroviária, jogar num time de segunda divisão era um desprestígio. E eu estava mais para a Portuguesa e a diretoria do Juventus não queria me negociar com a equipe da Portuguesa. Naquela época já tinha se tentado alguma coisa. Em 64 eu lembro o Santos, não deu certo, 65, mas nesse tumulto, quando eles viram que tinha a obrigação de vender para que eu também tivesse um apoio financeiro, veio um diretor chamado Mário Previato, uma figura que me ajudou muito como dirigente, e ele disse: Hidalgo, não vá para a Portuguesa, vou acertar o teu passe, eu quero que você converse com o pessoal de Piracicaba. E eu falei: mas o que eu vou fazer em Piracicaba, um time de segunda divisão? Era moleque, 21, 22 anos. Não, vai lá que você vai gostar, é um time, o homem é o comendador, tem muito dinheiro, o Juventus não tem condições mais de te pagar pelo valor, pela tua qualidade, pelo nome, prestígio que você adquiriu. E fui para Piracicaba, criticado pela imprensa de São Paulo, por que eu deixei o futebol da capital para ir para o interior. Mas eu quero dizer aos senhores que foi uma coisa maravilhosa que eu fiz. O tempo mostrou que eu fiz um grande negócio. Eu fiquei quase 4 anos em Piracicaba. Até hoje tenho saudades da cidade de Piracicaba. Vira e mexe eu sou convidado para ir para lá, receber prêmios, porque eu subi a primeira divisão. Cheguei com o intuito de levantar o time à primeira divisão. Disputava-se 60 equipes na segunda da série B, não era divisão especial, né, como eles diziam, jogavam todos ali. Naquela época estava Ponte Preta, estava Internacional de Limeira, estava a própria Ferroviária, e outros times mais. Tinham grandes times, Noroeste de Bauru, Português Santista, grandes times tradicionais de equipes que faziam parte, só subia uma equipe. E em 66, que foi montado um bom time do interior, a equipe do 15 chegou até o vice-campeonato, perdeu o último jogo para a equipe da Ferroviária. Eu, infelizmente, não pude jogar, porque eu fiquei com o tornozelo inchado. E a partir daquele momento eu também já queria, porque eu já tinha jogado o ano todo e eu tinha proposta para sair. E mais uma vez, seguraram o meu passe, fizeram com que eu continuasse. E aí veio uma figura queridíssima que nós perdemos há bem pouco, foi o Newton da Sorde, cidadão de Piracicaba, campeão do mundo, uma figura queridíssima, simpático. Chegou e pediu que eu não saísse de Piracicaba, que o 15 ia montar um time e que e a cidade precisava subir, aquela rivalidade de cidade. Assinei e falei: bom, então tá bom, Dessord, eu fico em homenagem a tudo que eu construí aqui, gostei. Meu filho nasceu também lá em Piracicaba, o Kleber. E em homenagem a tudo isso, eu fico mais esse ano, mas me liberem, tá bom? Tá? E aí eles montaram um baita time. Aí construíram um time que tem o Amauri, que era do Santos, que tinha jogado no Portugal, o Piau, que tinha vindo de Lins, na ponta esquerda, Joaquinzinho, esse que eu falei há bem pouco, foi jogar lá, tinha o Picolé, tinha o rapaz, o piloto, tinha o Luiz Trombada, que era do Comercial, Haroldo dos Santos, aquele quase zagueiro que foi titular no jogo contra o Milan. Botaram um time e o time andou o ano todo, ganhou, e o título chegou para nós. E foi uma maior festa, uma das maiores que eu participei, cidade parando, tinha gente da BR lá, vindo já de Campinas para entrar para as cidades circunvizinhos, né? Como Americana, tudo, tinha gente atrás do carro de bombeiro, foi uma loucura. E aí chegou no começo de 68, não me deixaram sair de novo, e eu fiquei mais um ano, aí não podia cair, nós subimos agora, não pode cair, aquela coisa toda. E aí voltou a jogar contra o Santos, contra todos aqueles times. Então a história, desde infantil e juvenil, nós estávamos jogando sempre com as grandes equipes, os grandes jogadores que apareceram no futebol desde 58. Eu fui cruzar com alguns em 63, 64, mas com certeza já em 1970, quando cheguei para cá, já estava jogando com todos os campeões. Aliás, de 70 com todos, né?
Mas aí ficou nessa condição. Quando chegou em 69, eu falei, agora eu vou embora. Eles não me deixaram. Eu falei, vou parar, então vou embora. Peguei minhas coisas e voltei para São Paulo. E aí eu fui convidado pelo Manga. O Manga foi o primeiro goleiro do Santos, não é esse Manga agora, o Manga lá de trás, Manga, Elvio, Ivan, Urubatão, Zico, Feijó, aquele time do Santos com Vasconcelos. Ele era muito amigo do Antoninho Gordo. E ele me chamou, fui para Santos, eles me conheciam, eu fiquei lá 5 meses para fazer um contrato e os 15 não me venderam, ficaram chateados comigo. E eu só vim parar em Curitiba em 1970, em janeiro, porque aí sim entrou um pedido da Federação Paulista, do Dr. João Mendonça Falcão, que era o poderoso em São Paulo, que pediu ao Humberto da Bronze que me liberasse, que eu tinha feito tudo o que eu tinha que fazer na cidade. E aí eles me liberaram só para vir para Curitiba. Aí o Evangelino, inclusive, ficou sabendo que eu tinha estado no Santos, andou fazendo perguntas e perguntou ao Zito, e o Zito falou, pode levar que aqui eu não pude ficar com ele porque o 15 não quis negociar. Mas eu vou tomar ele de você aí, daqui a 1 ano, falou o Zito para o Evangelino. E aí começa a minha história em Curitiba. A minha história, cheguei para 1 ano, estamos aqui há 43 anos aqui em Curitiba. É uma outra passagem espetacular, que o intuito era chegar para ficar 1 ano e voltar, por tal do maior time do mundo, que era o Santos. Pelé trocava aqui do meu lado, você via Coutinho, você via o Ramos Delgado, o próprio Oberdan, Orlando, Hermes, que depois vieram jogar aqui comigo, Negreiros, Clodoaldo. Mas era um time, era um espetáculo o Santos, né? O Santos viajava para o mundo cada 15 dias. E eu fiquei lá, foi mais uma escola. Mas eu só cheguei lá, porque não era fácil chegar no Santos. Não era. Porque é que eu já tinha jogado muitas vezes contra o maior time do Santos, né? Da época toda. Eu joguei 63, 64, 65. Joguei 3 anos da época áurea do Santos. Depois ele andou meio que assim, né? E fiquei por esse período todo. Agora, quando eu vim aqui, é uma outra história que foi uma coincidência. Eu cheguei aqui no dia 12 de janeiro de 1970, aqui em Curitiba. Vim com a malinha, a pedido do Filpo Nunes, técnico que tinha sido o Palmeiras. Tinha recebido uma ligação de São Paulo. Ele não acreditava que eu estava com... Eu tinha deixado o 15, mas eu tinha um passe estipulado. E ele estava chegando aqui para montar um grande time. Bom, aí desci na rodoviária, aqui na Guadalupe. Fui andando até a Marechal, fui perguntando onde ficava a Praça Tiradentes. Ali do hotel, na época era Hotel do Munir, da família do Munir, Lorde Hotel, não era isso? Lorde Hotel. Aí fui encontrar com o Filpo, ele falou comigo, mandou eu vir aqui ali na João Negrão, vai lá, descansa um pouquinho lá que você vai encontrar um monte de gente, e quando conversamos lá no estádio, eles vão te levar lá no estádio, vamos trocar uma ideia lá. E voltei para o hotel, Aeroporto Hotel, ficar ali perto da Hermes Macedo, ali da João Negrão. Quando cheguei lá, vi o Hermes, Werneck, vi vários jogadores, e estava o Bidon, que veio do Guarani, estava vindo do Guarani. Eu era Piras 15 e ele era Guarani. E nós dois jogávamos na mesma posição, né? Aí quando ele me viu, ele falou, o que está fazendo aqui? Ele já sentiu que, está vindo um cara aqui que é do ramo, né? Mas o Filpo arrumou um jeito lá e falou, Hidalgo, eu quero ficar contigo aqui, eu vou apresentar você ao pessoal, né? Mas você tem que acertar a tua vida com o negócio do passe. Eu falei, eu não sei como vou resolver isso. Primeiro eu quero ver se há interesse ou não, né? Fiquei uns 2, 3 dias treinando, aí eles mandaram para São Paulo para ver lá o que podia ser feito. Eu acabei não indo para Piracicaba, nada. Mas tinha gostado da minha chegada aqui, vendo ex-colegas, né, jogadores. Gostei, cheguei no Alto da Glória, vi lá o estádio, me deu a impressão que estava até na Europa, né? Aquele Alto da Glória lá era uma coisa tão bonita, o estádio era bonito, chamava a atenção, né? E foi só, em pouco tempo eu fui
admirando aquela história do clube, levaram para conhecer a história, algumas pessoas e tal. Aí eu vim, mas sem que eu soubesse, para fazer uns treinamentos, que estavam em negociações, tratativas, e o Filpo me colocou um jogo contra uma seleção, não sei se foi da Tchecoslováquia. Eu estava parado desde abril, quando eu deixei Piracicaba. Eu deixei Piracicaba em abril para maio de 1969. Fiquei treinando no Santos e não tinha jogado mais. Começo do ano eu treinava assim, depois na rua, jogava lá para os Milionários, é um time de veteranos, sempre jogando, né? Mas cheguei aqui e ele me pôs para jogar numa partida, nunca esquece, né? Só no problema físico. Aí ele mandou me contratar. Para contratar, aí tem uma história bacana. Me chamaram lá na sede do Coritiba, naquela sede antiga, e estava na sala o Evangelino, foi quando eu conheci o Evangelino, e estava o Filpo Nunes. Ah, tudo bem, gentil, né, o Evangelino. E conversei com ele e tal, bati um papo. E nisso eu não sabia que tinha acontecido já uma reunião antecipada com o Berdan. O Berdan também veio num leque na ida do Joel Mendes para Santos. Aí veio ele, o Berdan, veio o Hermes, veio o Werneck, um monte de jogador do Santos, né? Aí formou aquele baita time. E ele tinha perguntado para o Berdan, na frente do o Filpo está querendo contratar um rapaz chamado Hidalgo, jogou no futebol de São Paulo, estava bem pouco no Santos, você conhece quem é o Hidalgo? E o Berdan muito sempre com a cabeça, falou, não sei quem é, mas como é que não sabe? O Filpo está dizendo que ele é um baita jogador, que ficou no Santos, só não ficou por causa do dinheiro, do passe, que de Piracicaba. Aí ele falou, Berdan, ele esteve lá, você aqui não está, não. Ele falou, não, eu vi um rapaz lá, joga no meio campo, tudo. Eu não lembrava bem o nome dele. Ele foi de Piracicaba, tudo. Ele falou, agora eu estou sabendo quem é. Mas você está contratando ele? Aí essa impressão que o Evangelino falou, você está contratando ele? O Evangelino pensava, está vendo? Bem, que um cara que não dá para contratar um cara que não vai jogar, né, Filpo? Aí ele falou, não. Ele só não ficou no Santos porque lá teve problema financeiro. Baita jogador, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí o Filpo falou, tá vendo, não sei o quê. E a história depois contou esses 300 e tantos jogos, pentacampeão, títulos. E eu confesso para você que eu dediquei muito ao Curitiba, porque eu fiquei muito magoado em ficar 9 meses sem contratos e com condições por problemas que era a lei do passe, né? Por isso que se discute muito a lei do passe. O cara fechava a gaveta e você não podia jogar em lugar nenhum, entende? Então, isso é um assunto que decorre, quantas vezes já participei com advogados, conversando, tocando ideias sobre isso, em sala de aula mesmo, né? Porque alguns são contra, outros a favor. Eu falei, eu sofri na pele, sempre eu tive esse problema. E a história contou. E eu fiquei no Curitiba até maio, junho de 75. Né? Eu lembro que em 74, depois do tricampeonato e do Torneio do Povo, que foi um título extraordinário, primeiro título nacional de um time do sul do país, porque o Internacional ganhou em 75 primeiro, que foi o Campeonato Brasileiro, e tinha o Bahia, o Corinthians, a história vocês conhecem, Corinthians, Bahia Internacional, Galo Mineiro, Bahia. E o Curitiba ganhou porque tinha um grande time na época, 73. O Curitiba de abril de 71 a dezembro de 73 foi imbatível. Dá para contar nos dedos o que perdeu. Pô, aquela excursão à Europa, fita azul, que coisa bonita. Ouvi o hino nacional com a camisa do Curitiba, ganhando dos times, seleções. Aqui nós ganhamos do Benfica, ganhamos da seleção francesa, Romênia, vários times vieram da Hungria. Eu lembro qual time mais que... Vieram o Gipest da Hungria, teve aí, outras equipes, e fora o que nós jogamos lá fora. Foi um colosso de época, é uma época que o torcedor não esquece. A gente não, se quisesse esquecer, não esquece, porque na rua, até hoje, todo mundo lembra. Foi um momento espetacular. E aí que está a coincidência da vida. Até um dia eu fui convidado
um almoço de Rotary, e tinha lá 80 pessoas, já tem um tempo, e o cidadão que me levou, apresentou, trouxe para vocês aqui, porque eles têm essa manifestação, né? Eu trouxe aqui um convidado, e aí houve o hino nacional, tem o do Rotary, e aí cada um explica, trouxeram, me levaram para falar alguma coisa, né? Desse período, tudo, né? Aí eu contei, até foi engraçado, porque eu me manifestei de começo dizendo que quando eu vim a Curitiba, na verdade eu vim sem saber o que ia acontecer, mas estava muito triste de sair de São Paulo, porque eu estava dentro do grande time, que poderia ter jogado na época no Santos, e que fui prejudicado. Então eu senti que o nível de futebol não era aquele que nós praticávamos lá em São Paulo. Os caras ficaram meio assim, né? Então eu digo para vocês que eu fui prejudicado quando eu vim para cá. E eu deixei o tempo passar, aí eu retruquei. Agora tem uma coisa, com toda certeza. Não seria feliz em lugar nenhum do mundo que não fosse Curitiba. Aí, entendeu? Quer dizer, a gente tem essa admiração pelas pessoas que conviveram, aos companheiros, e ao mesmo tempo a cidade. Parece que eu devo tudo para a cidade. Depois fui para o rádio, que eu vou contar. Você lembra? Campeão Jairo, Orlando, Berdan, Claudinilo, Hidalgo Negreiros. E teve um ataque bom, ataque eu vou te colocar vários, né? Porque todos jogaram. Teve Sérgio Roberto, teve Leocádio, teve Hélio Pires, teve Abatiá, teve Paquito, teve Dirceu, teve Rinaldo, mais o Aladim. Esse foi um ataque, né? Que nós tínhamos arrasador, né? Tem até fotos aqui, para não esquecer. O Zé Roberto, né? Vou esquecer do Zé Roberto. Então, até a gente... Isso foi uma coisa bonita, né? História bonita. Porque eu era ferroviário. Né? Depois Colorado. Então, puxa vida, essa história de quando eu vim para cá é uma história que eu estou até hoje. Nossa, é uma coisa muito bonita. Guardo no coração e pode ser até que eu fale pouco da realização daqui, porque aqui já o pessoal já sabe muito a respeito. Não quero nem me estender, mas devo muito a minha liberação, a minha liberdade de voltar a jogar futebol quando o Curitiba me trouxe para cá. E eu fiz uma promessa aqui dentro, olha, o time que me contratar, eu vou fazer o possível, o impossível, vou ser leal, vou ser tudo isso. E foi o que aconteceu, né? Eu jogava com machucado, o Evangelino queria ser campeão, aqueles problemas financeiros, mas tudo foi passado, e o que não foi passado e o que ficou para trás foram os títulos. Isso ninguém tira, né? Hoje, dificilmente, um jogador joga um tempo enorme no clube e ganha os títulos que foram conquistados, né? Eu lembro todos esses títulos e que, na verdade, gente, era muito bonito o Campeonato Paranaense. Muito forte, com Maringá, com Londrina, com Paranavaí, Ponta Grossa, Operário. Era muito forte. A rivalidade Atletiba era uma coisa espetacular, porque era de um Atletiba, era de um título conquistado no estado que poderia se jogar um campeonato brasileiro. Ganhava-se o prêmio em disputar um campeonato brasileiro. E por mais que se jogasse muito no Campeonato Brasileiro, fizesse uma boa participação, no ano seguinte não tinha cadeira garantida. Tinha que ser novamente campeão do estado. Por isso que tinha uma rivalidade. Eu tenho saudades do tempo que você entrava num Atletiba, no estádio Couto Pereira, Belfort Duarte, anteriormente, o estádio tomado, dividido por uma corda, torcida do Atlético de um lado, Curitiba de outro. Uma coisa linda, misturando familiares, um coxa e tal, aquela brincadeira sadia. Mas ali é que era a verdadeira rivalidade. Não hoje, essas loucuras aí, o Atletiba de 5 mil torcedores, porque os times se acomodaram numa situação de ganhar o espaço, né? Eu já estou no Campeonato Brasileiro Série A, é de onde sai o dinheiro, de onde sai o marketing. Então, a coisa foi mudando. Por isso que hoje eu sinto essa falta do sentimento
de um atleta profissional. Ele beija o escudo e vai embora daqui 3 meses. Dificilmente hoje um jogador, eu estou falando isso em qualquer lugar, ele cria raízes. E se tem uma coisa que ficou configurada da minha atividade, minha carreira como jogador de futebol, foi isso. Desde o Juventus, que eu fiquei 6 anos, 4 anos em Piracicaba e 6 anos no Coritiba. E não vai pensar que não vieram propostas naquela época de ouro, quando o time foi embora, Almir de Almeida, jogadores foram para todos os lados, grandes jogadores, que eu não tivesse proposta. Cheguei a ter 5 no ano de 73 e não saí de Curitiba. Eu tinha uma convicção que eu deveria continuar em Curitiba. E só deixei de jogar futebol porque eu não queria mais. Porque acho que depois de 5 títulos, mais título de torneio, mais a viagem, mais torneios que a gente participava, jogando mais de 300 jogos, 300 e tantos jogos, eu não tinha mais o que somar. Se eu ficasse no campo, eu seria um jogador comum jogando por jogar. Essa não foi a minha finalidade. É claro que eu só queria saber o que eu iria fazer depois da minha vida como jogador de futebol. Só de passagem, né? Temos familiares, eu tenho 2 filhos, o Kleber e o Clécio. O Kleber de Piracicaba e o Clécio nasceu em 72, no bicampeonato. E a minha mulher, nascida, que é da Moca, né? Ficar perto do Juventus, que é a Clélia, nos conhecemos em 64, e quando eu fui para Piracicaba, eram noivos, né? Então, havia uma distância, vê só, Piracicaba, São Paulo, 180 quilômetros, era muito distante. Então, era uma outra vida, né? Casei cedo, na verdade, e até isso somou, porque você vê hoje netos, né? Hoje eu tenho 3 netos, um com 23 anos, quer dizer, tudo ganhou-se na vida, né? Mas esse é um aspecto importante, familiar também, aspecto muito importante. E quando eles todos pensavam, bom, agora acabou a concentração, não tem mais viagem, não tem nada, veio a vida no rádio esportivo. Aí eu passei a viajar muito mais, né? Tem um momento também, teve 2 momentos que me tocaram muito. Primeiro, aquela contusão do Krieger. O Krieger, quando eu cheguei aqui, em Curitiba, eu perguntei ao Hermes, assim nos primeiros treinos, falei, quem é o ídolo aqui, hein? Que lá era o Pelé, aquelas coisas todas. Quem é o ídolo? Ele falou, tem um alemãozinho aí, o nome dele é Krieger, pô, o cara joga muito. Eu vi lá, muito introvertido, jogando, treinando, e eu vi que ele era um jogador diferenciado. Ele era muito rápido, o pensamento dele, ele tinha um giro de corpo, ele fazia bem. Nós fechamos bem nisso quando cheguei aqui, ele e o Bidon. Tinha um passarinho de um lado e o Rinaldo, passarinho de um lado e o Rinaldo. O centroavante era o Werneck. E jogava eu, que vim jogando de uma forma diferente, que lá em São Paulo eu jogava 4-2-4, até 4-3-3. Mas era um 4-3-3, às vezes com ponta vindo buscar. Aqui não, tinha 2 pontas abertos. E o Krieger é que movimentava o time. E o Bidon saía, eu ficava. O Bidon criou uma marca aqui extraordinária como jogador. Ele jogou 1 ano só. Até hoje eles querem saber, Hidalgo e Bidon, onde é que anda o Bidon? Que foi para o México. Um dia ele ligou aí para mim. Mas o Krieger deixou... dava a nós a impressão do primeiro jogo que fizemos no Campeonato Paranaense, pode olhar no arquivo, que foi final de janeiro de 1970, Curitiba ganhou de 4-0 do Paranavaí, ele fez 3 gols. Mas teve aquele lance contra a equipe do Água Verde, que ele teve aquela contusão séria, e foi para o hospital e ficou 1 mês e meio, 2 meses no hospital. Chegou uma vez uma informação de que a gente deveria ir lá para o hospital, tinha um padre para dar extrema-unção ao Krieger. Essa foi uma coisa que tocou a nós. Eu estava chegando, né? Estava chegando para isso, para jogar futebol, e enquanto deparo com um problema desse. E olha, vou dizer uma coisa, ninguém poderia dizer como é que ele poderia sair dessa, né? Um rompimento de úlceras intestinais.
Aí ele foi, passando um tempo, de repente ele voltou a jogar, ele teve que fazer uma proteção, gostava de jogar, ainda jogou até uns 75, jogou um pouquinho mais do que, ainda mais um tempo do que eu. Só que é claro que teve épocas que ele pouco jogava, mas estava dentro do elenco, gostava do clube como ninguém, está até hoje aí como uma pessoa digna, histórica dentro do clube, é o que nos representa hoje fora, ele está lá dentro, que cada um foi para um canto, que era coisa natural. E uma outra foi quando eu me despedi. Eu estava em 74, antes disso, em 74, ainda como estava jogando futebol, e o Neves, o Evangelino, não tinha mais dinheiro para pagar ninguém. Aí foi embora o Oberdan, foi embora Orlando, foi embora o Braulio, foi embora o Flecha, mas desmancharam o time. E tem uns garotos como o Levi subindo, Eloir, Dirceuzinho. Foi uma época difícil aquela que o Curitiba estava passando. E em 73 terminou o campeonato pela metade. Nós tivemos que terminar o Campeonato Brasileiro até abril, maio. E aí desmanchou, o time vinha voando em 73, aí o time ficou regular, só terminou o campeonato. E para terminar o campeonato, o Ilstrick foi mandado embora, era o técnico na época, e eu fui chamado para dirigir o time com 30 anos. Eu vinha de contusão, aliás, o treinamento era muito forte na época, o Ilstrick trabalhava muito forte. O time que era tecnicamente, ele começou a jogar correndo, e o time ganhava mesmo, era época de 2 pontos. Aí eu me surpreendi com o convite, e foram em casa vários dirigentes falar comigo para que eu pudesse colaborar, já que eu era um móveis e utensílios, né? Já vem pouco tempo, já era considerado móveis e utensílios, pela minha dedicação no clube, né? Aquilo não era a minha vida, ser técnico de futebol. Até hoje pergunto, não queria mais, não queria porque eu sei, a vida aqui é difícil. Você se ausenta demais, você fica longe de todo mundo para ser um técnico de futebol, ainda mais essa ciranda de futebol, um emprego que não garante, ganha muito, mas não é todo mundo que ganha, né? Eu queria deixar uma lembrança boa no futebol. Mas, em homenagem ao clube, voltando àquela como eu cheguei, abrir as portas para mim, eu não poderia, isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que quando o clube precisasse de mim, eu iria apoiar no que eu pudesse apoiar dentro das minhas condições, poderia ser nem convicção dentro das minhas condições. Eu aceitei ficar naquele período de interino até que se encontrasse um técnico para vir dirigir o time. Isso comecinho, abril, maio de 74. E nós estávamos vivendo ainda o Campeonato Brasileiro da época. Não eram 3 pontos, somava 2, né? Eu lembro que eu peguei com 7 pontos. Foi muito bacana, porque eu era um pesquisador já dentro do campo, jogando. Porque se você não fosse assim, jogando na época de ouro do futebol, que desde 58 até 74, mas mais em 70, esse período todo, como é que você ia jogar com grandes jogadores, contra grandes jogadores, grandes clubes? Afinal, o futebol paranaense, até 70, ele não tinha essa imagem lá, que eu vim de lá, São Paulo. Que imagem tinha? Não tinha. Tinha do Bellini, Zequinha, todos aqueles jogadores que o Joffre trouxe para o Atlético. Aí o Evangelino fez aquela revolução e foi trazendo gente de fora. Ali o futebol do Paraná cresceu, e com o Curitiba cresceu mais ainda, porque ele passou a representar o Estado. 71, 2, 3. E a gente, quando entrava em campo na época, a gente jogava pelo Curitiba, pela cidade e pelo Estado. Já era um orgulho nosso. E queria mostrar, já que nós estávamos aqui, para a gente de São Paulo, que os bons estavam do lado de cá. E eu lembro quando eu tirava o tosse, os caras falavam, oi, tudo bem? Pô, mas tá aí, tava todo mundo. E todos que já tinham jogado há anos lá atrás, então não tinha aquela tremedeira, como falava, vai lá que os caras vão dar ali, aqui não tinha. E o Curitiba passou bem, tudo isso daí. Aí eu dirigi durante 4 meses e meio, uma coisa assim, o Curitiba. 4 meses e meio, o time saiu de 7, foi para 23 pontos. Ganhamos vários jogos como técnico. Aquilo foi um aprendizado espetacular, mas cansativo.
Até que um dia eu falei, o último jogo, né? Foi um jogo em Recife, contra o Náutico. Eu até joguei, eu como técnico, joguei contra o Zagallo de técnico, o próprio Tim, que foi o maior técnico de todos os tempos. Ainda fui técnico contra eles. Silvio Pirillo, fui técnico contra o Silvio Pirillo, veja só, ele que me lançou no futebol. Mas é umas coisas incríveis que aconteceram no meio desse caminho. E aí dirigimos tal, e eu falei para o Evangelino, agora traga um técnico. Aí ele falou que tinha dois, era o Duque e o Renhanesco. Falei, então traga o Armando, o Renhanesco, eu trabalhei com ele em Piracicaba, fui campeão com ele, e aí veio o Renga, né? E eu estava parado já há 4 meses e meio, isso em 74. E aí o Renga veio, veio na minha casa, a gente já estava muito bem, contei tudo o que era o Curitiba na época para ele. Eu falei, você? Eu falei, eu estou apitando treino, né? Eu falei para ele, 4 meses e meio sem jogar, estou batendo bola, 2 toques, aquela coisa toda. Não, mas você vai voltar a jogar. Eu falei, não dá, Renga, eu já parei, pô, eu agora estou aí, fico te ajudando. Até uma foi indicação minha, fica, não, vou jogar, senão vou embora. Pô, não faça isso. Aí ele fez a cabeça do Evangelino, falou comigo, é dinheiro, sabe? O Evangelino aqui, é dinheiro, mas não é dinheiro coisa alguma, assinei em branco. Ele pagava o que ele achava que tinha que pagar mesmo. Ele jamais, ele me contrariava, porque eu não pedia nada, ele dava o que tinha que fazer, né? Fiquei 4 meses e meio, isso já que é histórico isso, só treinando, com todos aqueles jogadores que eu tinha sido campeão jogando. Eu voltei a jogar, voltei a puxar fila, e está aí a história para contar. Curitiba ganhou o tetracampeonato, e eu joguei todas as partidas em 3 turnos. Aí volto a 75, e comecei, mas eu não queria mais. O Renga, não, vamos ficar. Aí começou assim, pré-temporada, jogos. Aí um dia eu falei, se eu não tomar uma decisão, eu vou ficar aqui. Eu quero fazer outra coisa na minha vida. Aí a primeira pessoa que eu falei foi Adelino Pepe do Vale, que Deus o tenha, que é o nosso roupeiro, tão conhecido Adelino Pepe do Vale. Falei, Adelino, vou te dar minha chuteira de presente. Hoje eu vou fazer o último jogo. Você está louco, capitão? Vou fazer. Acho que eu já fiz o que tinha que fazer. Eu guardo isso de coração. Você merece, você sempre me cuidou bem. E não tinha falado nada. Aí estava lá, estava falando, tal, não sei o quê. Aí viram que ele estava chorando. Depois da pré-eleição, né? Aí alguns caras, pô, o que houve com o Adelino? Ele está chorando lá no vestiário. Que coisa, né? Coisa bonita. Ele está chorando no vestiário. E eu não... Aí eu falei, será e tal. Aí quando eu estou subindo a escadaria, e o meu pai ouvia as transmissões pela Rádio Clube, 49 metros. E eu subi, chamei o Mafuz, veio falar comigo, o Mafuz repórter. Sempre tive uma consideração enorme pelo Augusto Mafuz, que ele cobria o Curitiba sendo atleticano. Falei, eu vou te dar você vai ser o cara que eu vou dar a notícia. Eu vou parar, esse é o último jogo. O que fez o Mafuz? Falou e o Ayrton Cordeiro estava lá em cima. Aí o Ayrton, que foi era para nós todos o espetacular locutor que esteve conosco em viagens internacionais, grandes conquistas. Ele discorreu na qualidade dele, com sentimento, e o meu pai ficou sabendo no dia seguinte. Meu pai chegou aqui, o que houve? Eu falei, eu tenho que parar. E aí, eu tinha aquele grupo de amigos do futebol, que era o Fuad Calil, Mário Henrique e a Sônia Nasser. Virava e mexia, estava em casa. E eu como jogador de futebol. Aí o Fuad falava assim, o dia que você parar de jogar, você vai ser meu comentarista. Eu não tinha aquilo na cabeça. Você vai ser meu comentarista. Tá bom, tudo bem. Aí, quando eu parei que ia parar de jogar futebol, o Renga falou, pô... Nisso,
O Renga falou, bom, então eu vou ficar treinando, eu faço o seguinte, eu vou ficar treinando, era o Célio, o Jairo, eu fico treinando goleiro e apito o treino. E aí eu iniciei na Rádio Cultura, eu ia lá, fazia a locução e ficava treinando o Curitiba lá. Foi o que pedia para fazer, eu fazia. Eu já tinha 4 meses e meio como técnico, sabia mais ou menos como funcionava. O técnico era o Renganeschi. Só que o Renga, no meio de tudo isso, brigou com o Damiani, o Estevão Damiani, e foi embora. Teve uma outra proposta e foi embora. Aí, eu que já estava na rádio, pediram que eu continuasse, pega de novo até que eu traga um técnico. Aí eu deixei um pouco a rádio, porque não podia misturar. Fiquei o primeiro turno inteiro de 75, fomos campeões do turno, como técnico, até o Diede Lameiro chegar. Quando o Diede chegou, eu falei, Diede, um abraço, eu conheci o Diede de São Paulo, ele era do São José dos Campos, eu era Piracicaba, tinha jogado muitas vezes contra ele como jogador. Pegue o time que eu vou embora, vou te ajudar mais na rádio do que aqui. E aí não fiz despedida, não fiz nada e vim para o rádio. Que é uma outra história dentro dessa, acho que eu já falei muito até, mas é aí que começa, né? Aí tem outra passagem que eu considero espetacular, porque eu trouxe do campo a perseverança, a dedicação para o rádio. Quando eu cheguei, as dificuldades, né? Você se comunicar. Todo mundo achava, o Hidalgo tem condição, mas a dificuldade, até ir aprendendo. E aí, até hoje a gente aprende, né? E foi aí que eu me apeguei ao rádio. Comecei em 75 na Cultura, 3 meses depois. Eu já conheci o Lombardi. E numa dessas saídas lá da Cultura, teve um entreveiro. Aí ficamos juntos e inauguramos em 13 de outubro de 75 a famosa Equipe Positiva. E daí nunca mais paramos, né? Até hoje, da Rádio Universo. Na Rádio Universo, do Dr. Najib Shed. Aí começamos uma história que o rádio já tem no livro, o Biratã Lustosa, que você conhece muito bem. Uma história linda. Só para você saber, um mês depois da equipe formada, nós fomos para Roma fazer um jogo Itália e Holanda, teste 262 da loteria esportiva. Não sabia nada. O Lombardi já tinha um histórico de rádio, tinha trabalhado em São Paulo, na Rádio Jovem Pan, precedido de Prudente, né, família da presidente Prudente. Veio com uma bagagem boa, né? Ficamos amigos, e aí criamos a equipe e iniciamos um trabalho para mostrar para o país que a gente estava aqui iniciando, porque o rádio, por mais que se fale olha, teve um ano que nós fizemos isso, mas não era uma continuidade de trabalho, né? E começamos, aí já logo em 76 fomos ao Paraguai, fomos à Argentina. A Equipe Positiva começou, então foi formada assim, eu, Lombardi, o Pereirinha, o Loyola, o Reginaldo Loyola, que mais tínhamos lá depois você corta, né? Deixa eu lembrar. Então vamos lá, vou dar um tempo para você cortar. A equipe formada tinha o Aluar Ribeiro, que dava as quentinhas do Aluar, lá da redação da Gazeta, eu, Lombardi, Pereirinha, o Reginaldo Loyola, e tinha o Gessi Fernandes no plantão. Depois veio um rapaz, Jurandir, de Prudente, e formamos essa equipe, né? E tinha o Toninho Maravilha na técnica. E tinha a gente chamava de Abatiá lá no campo, externa. Começamos assim. Com que dinheiro vocês foram para a Europa? Criando agora, quanto a questão? As coberturas, isso muita gente pergunta, as coberturas éramos nós que corremos atrás. Iam buscar atrás, passagem, pagava antecipada a Embratel. A de Roma, o primeiro jogo internacional que nós fizemos, que foi em novembro de 75, um mês e pouco depois, eu lembro que nós vamos para lá, tinha uma reserva, pagamos ali a Embratel, né, que pagava antes, pedimos a linha lá para o Estádio Olímpico de Roma. Nós fomos na Maisonave, tinha um italiano lá chamado Armando Campestrini, falecido, gostava muito da gente.
ele ajudou com $1000. Eu fui na Emílio Romani, fomos na Emílio Romani, e conseguimos 2 passagens da Alitalia, que eles representavam a Alitalia. Foi tudo assim, uma maluquice. E aí tivemos que tinha que se liberar também do exército, tinha umas dificuldades. E clientes que nos ajudaram na época foi uma transportadora chamada Gamper. Quem me ajudou foi o Ciro Frari, brilhante Ciro Frari, dono de várias concessionárias. Infelizmente nós perdemos o Ciro, falecido. Nós tínhamos o seu Armando, que era o seu Miguel, que era o dono do Pienão Campestre. E o Valdomiro Perini, outra grande figura da nossa vida, desportista. Devemos muito a ele também, porque ele nos ajudou nessa empreitada maluca e que nunca mais parou. Essa foi a primeira e nós já temos 89 viagens internacionais hoje, com 8 Copas do Mundo. Fiz Fórmula 1, 2 anos de Fórmula 1, que foi 87, com o Piquet, 91, com o Senna. Maluquice, né? Dormindo em posto de gasolina porque tinha que pagar direitos. Aquilo, coisas que hoje eu não faria, né? Mas foi feito, né? E o rádio, ele passou a ter, assim, começou a ter uma aparição no meio, eu e Lombardi, principalmente. Nós dois começamos a viajar e já éramos reconhecidos no Brasil. Eu, ainda como atleta profissional, porque eu fui um dos primeiros jogadores que a imprensa aceitou, né? Depois, agora, tá todo mundo aí, ex-jogadores participando, mas naquela época era difícil, né? Depois o Gerson, apareceu o Gerson Canhotinha, né? E a Copa de 78 realizamos com o José Carlos Araújo, ele estava na Rádio Nacional, conheci o Zé, o Washington, né, o Paulinho e Luiz Mendes, conhecemos numa eliminatória da Copa em Cali, na Colômbia, em 77, nos juntamos, fizemos um Mundial de 78 na Argentina. Aí começamos a viajar, muitas viagens. Aí em 81 eu fui fazer o Flamengo em Tóquio. Voltei em 83, em 81 fui com o Lombardi, em 83 com o Carneiro. Outros jogos que o Brasil viajava, nós íamos, 81 excursões com a seleção, sempre com a seleção brasileira. Aliás, a seleção, quando ia embarcar, viajava 5 jogos, aí você ia tendo assim uma conotação diferente, e aí foi uma amplitude, né? Eu comecei a ter uma cultura geográfica, histórica, né, do mundo aí, através do produto maior nosso do esporte, que é o futebol. O futebol não chegava, mandava. Impressionante, até hoje, né? Mas sempre na cola do futebol. Então nós fizemos, em 82 fizemos com a Gazeta, Clube Gazeta, e aí em 85 eu saí da Clube. Aí foi desfeita a equipe Hidalgo Lombardi. Eu lembro que em 80 o doutor Najib já tinha saído da Clube, da Universo, num convite do Carneiro, que era diretor da Rádio Clube, queria que fosse eu, Lombardi, e nós saímos da Rádio Universo no dia 1º de dezembro de 78. Nós começamos os nossos trabalhos naqueles 3 atletibas. E de lá começamos a fazer um trabalho. Aí em 80 o Carneiro estava deixando a Rádio Clube e ele veio para a Universo. Aí teve o doutor Najib me chamou, queria ter futebol na rádio, nós já tínhamos saído. Falei que não dava, mas o Carneiro foi lá e formou uma equipe e a gente estava tudo junto, Clube e Universo. Era uma coisa louca, né? O Universo tinha um grande time, a Clube era um grande time, tudo dentro do meu escritório, tudo aquilo funcionava ali. E viajando, né? Fazendo. Aí em 82 Carneiro veio e nós fizemos a Copa do Mundo na Espanha, que foi brilhante. E não parei mais. Aí Libertadores sempre, né? Na América do Sul a gente fazia tudo, né? Aí veio a ideia de 86 no México. Aí foi outra parada. Porque aí eu deixei em 85 a Rádio Clube e fui inaugurar a Rádio Cidade, que hoje é a Rádio Globo 670. Tinha nada, ela tocava música o dia todo. Quer dizer, eu fui numa faixa à esquerda que não tinha nada de futebol. Do lado de cá que está todo mundo, os bons radialistas estão tudo do lado de cá. Até eles brincavam, mas o Hidalgo saiu de rádio, aquelas coisas de brincadeira, né? E aqui nós formamos uma equipe que estava parada. E eu iniciei a Rádio Cidade com Luiz Augusto Xavier, com Sicupira, com Linhares Júnior, você vê? Arão Dias,
mais gente, lembrar todos. E com essa equipe nós começamos, fomos fazer o título do Curitiba no Maracanã, uma promoção linda, 35 anos nós levamos para o Maracanã. E aí pintou a ideia de fazer a Copa do Mundo para o Estado do Paraná. Aí foi a primeira exclusiva do Estado do Paraná. Eu fiz com o Dr. Miguel Nasser, dividimos o muito dele com o pouco meu, financeiramente. Ele era um dos grandes empresários. Ele tinha vontade de expandir a força do rádio, ele tinha 2 lá em Cascavel. E foi a primeira vez e única que uma emissora sozinha foi fazer, na época, né, foi fazer a Copa do Mundo, com profissionais todos daqui. Depois outras equipes, como a Paiquerê fez também, né? Bem pouco a Banda B também esteve lá, mas naquela época, a fase embrionária, aquela de 86 foi um espetáculo. Fizemos a Copa no México, com 13 profissionais, todos daqui. E o Luiz Augusto Xavier deu a frase que eu não esqueço até hoje, estava nas placas, né? Sotaque paranaense na Copa do Mundo. Foi bacana, então foi feito tudo, né? Aí foi indo, muda de uma rádio, vai para outra, aquela coisa toda. E estamos aqui até hoje, né? Fazendo o que a gente gosta, que é a comunicação, esperando pela melhora do futebol. A gente sempre torce que o nosso futebol vá bem, né? Programas de televisão, participei da Mesa Redonda, até bem pouco estive na Rede Massa, com quase 3 anos, num programa lá, com meu querido amigo Dionísio Filho, né? E a vida segue. Acho que aqui ainda a história não para aqui em termos de rádio, nós vamos fazer mais coisas ainda. É o que me toca. Acho que o rádio ele é apaixonante. Eu prefiro o rádio do que a televisão. O rádio, o cara para te ouvir. Aliás, ele não para, ele ouve você permanente. Televisão não, ele tem que parar o que está fazendo para ver. E o rádio é impressionante. O rádio ele sugere que você conte as histórias e ele te leva ao rádio, né? O que você fala, a pessoa vive com você o que você está dizendo, né? O imediatismo do rádio agora com o celular. Olha, a gente está esperando que dê uma revolução, a migração de AM para FM, para melhorar o som de todos, né? E cada um faz o seu, né? Eu procurei estabelecer esse tipo de trabalho, foi um trabalho pessoal, mas em que muitos companheiros estiveram comigo, acreditaram no projeto, né? Eu cheguei a trazer gente de fora também, tivemos aqui, e é o meu companheiro até hoje, que é o Edemar Anzec, um brilhante profissional de São Paulo, da Jovem Pan, que você conhece bem. Trouxe o Loureiro Júnior, da Globo, como grande comentarista. Há bem pouco nós estamos vendo aí o Jorge Vinícius, que está na ESPN Brasil, Sport TV, aliás. Jorge Vinícius está fazendo, o Ulisses esteve aqui, está na Bandeirantes. O Datena, o Datena trabalhou com a gente aqui 2 anos. O Datena veio em 80 em Ribeirão, magrinho, tenho fotos dele, em 1980 eu contratei ele para cá, ficou 2 anos com a gente, figura queridíssima. Ele nunca esquece o que foi dado, mas olha, onde você pode encontrar, ele não esquece o que ele teve aqui de carinho. Agora o João Guilherme na Fox. Quer dizer, tem muita gente de São Paulo que eu abri as portas aqui, eu fiz o inverso. Tá certo que depois eu trabalhei lá, principalmente quando eu fui em 1989, final de 89, convidado por... Esse foi um dos melhores que nós tivemos, chamado Barbosa Filho, do Nordeste. Ele era trabalhou em todo o Nordeste, nascido no Maranhão, e trabalhou cedo na Rádio Bandeirantes, ele é da cadeia Verde e Amarela. Tem uma história linda, faleceu infelizmente em 2007, amigo de grandes viagens internacionais, ficávamos sempre juntos. Aí em 89 ele saiu de Recife para montar uma rádio, na Rádio Tupi, ele fez a Rede Brasileira de Esporte, tentando fazer a Copa da Itália, tentando como fez. E me convidava permanentemente. Aí eu fui trabalhar 6 meses em São Paulo para fazer o Mundial. Quando eu encontrei Edemar, fizemos juntos o Mundial. E aí fiquei mais 2 anos, aí não deixaram eu voltar, fiquei. Aí precisava voltar. Em 94, o Mundial dos Estados Unidos eu fiz com a CNT e o programa Mesa Redonda de São Paulo, um programa tradicionalíssimo em São Paulo. Em 98 eu fiz de novo com o Barbosa, já na Record. E que me proporcionou ficar lá
a pedido do Fiore Gilhote, que eu ficasse o ano todo com eles. Mas nunca saí daqui. Tive propósito, mas nunca quis sair de Curitiba. Então tem essas coisas do nosso meio, né? Daria páginas e páginas. Então eu mais ou menos condensei no que eu pude dizer aos senhores. Mas está bacana, está tudo bem, continuamos. Eu quero aproveitar esse momento histórico, né? Dizer que sou um cara muito feliz pelas realizações, pelas conquistas e por morar em Curitiba. Eu tenho na cidade de Curitiba uma paixão enorme, porque a família, grande parte dela foi construída aqui na cidade de Curitiba. Grandes amigos eu fiz em Curitiba. Trabalho no rádio já há muitos anos e quantas pessoas conviveram e convivem comigo. Então esse é o doping diário que a gente tem. E se tiver alguma coisa a mais para fazer, para dedicar esse carinho que eu tenho a Curitiba, podem ter certeza que eu estou sempre à disposição. Eu procurei sempre defender o território. Entrei em cada parada de briga de defender o nosso futebol, quando ainda trabalhando fora, nas emissoras de São Paulo. Eu sempre procurei defender, unhas e dentes. E faço sempre pedidos para que essa geração venha a ter o futebol que foi praticado lá atrás. Nós já tivemos excelentes dirigentes, nem todos. Hoje também convivemos com bons dirigentes. Precisamos melhorar muito a conduta de efervescência ao futebol, mas principalmente pessoas que dominem a situação, principalmente em nível nacional. O futebol paranaense está precisando de soerguer-se desta maneira, com personalidades do esporte. Nós temos em Curitiba pessoas, muitas delas poderiam ser indicadas para dirigir uma federação, clubes, emissoras de rádio, que tudo isso faz parte de um contexto não de imaginação, porque eu escuto também histórias como nessa que nós estamos falando agora, foi essa minha vez, estou premiado por isso, de outros que começaram lá atrás, contando as dificuldades, mas o mundo veio do rádio. Teve sempre gente carregando o rádio para chegar também nesse momento. E é assim que eu quero no futebol. Nós precisamos ter pessoas com personalidade, dedicação e prestigiamento para que a gente continue mostrando a força daquilo que nós almejamos. Se, de certa forma, politicamente, a gente está um pouco distante de um domínio da situação, mesmo tendo bons políticos, é da mesma maneira que eu fico cobrando do lado esportivo. Então essa é a minha mensagem e, enquanto puder, vou estar lado a lado com vocês. É para mim sempre uma grande satisfação.